E aí, galera? Sussa na russa, suave na nave. Tem um negócio aqui, rapaz, que é sensacional. Ó. Tô quase chutando ele. Misericórdia. Não porque quero, mas porque desastrado sou eu, hein? Galera, falar sobre o que Jesus falou sobre justiça própria. Tema que eu não sei o que vocês estão pensando sobre esse tema. Porque pode ter uma vertente de pessoas que pensem, pô, justiça própria é bom. Pode ter uma vertente de pessoas que dizem, não, justiça própria não tem nada a ver. Jesus pensa de justiça própria que, enfim. E me levou a pensar esse tema aí dessa mensagem quando eu era pequeno, quando eu era garoto, e é possível que você tenha esse pensamento, não sei. Quando eu era pequeno, eu imaginava o seguinte, que depois que a gente morresse, a gente ia diante de Deus e Deus ia botar a gente numa balança. O que a gente fez de bom vai para um lado. O que a gente fez de mal vai para o outro lado. O lado que pender, já é. Pendeu para o lado mal, vai para o inferno com tripa e tudo. Né? Pendeu para o lado bom, que era o que eu me achava. Né? Eu dizia, pô, não, eu sou um caba bom. Eu faço minhas coisas erradas, mas eu sou bonzinho. E aí pendeu para o lado bom, vai para o céu e agora é só vitória. Realmente eu pensava assim. Não sei se alguém aqui pensa assim. Mas esse não é o pensamento de Jesus. Dentro disso eu posso te adiantar duas notícias. Uma boa e outra ruim. Primeiro você quer qual? A ruim, tá bom. A ruim primeiro. A ruim primeiro é que Deus não vai botar a gente numa balança e para o lado que pender, Ele vai aprovar ou reprovar a gente. A ruim é que está todo mundo reprovado. Você mais pesado. A ruim é que o meu pecado e o seu pecado, carimbou o seu passaporte para o inferno. Pô, isso é uma notícia muito ruim, velho. Que noticiazinha ruim mesmo. O negócio tá tão bom mesmo, né? Para vir com uma notícia dessa logo sexta de noite. Bem, essa notícia ela é verdadeira, gente. Ela é bíblica. Meu pecado, se você é pecador, eu sou também. Já pecou alguma vez na vida? Onde tem escrito não matar? Ah, eu nunca matei, pastor. Tudo bem. É o mesmo lugar que tem escrito não minta. Então, se você não matar, mas se você mentiu, você está no mesmo pacote. Valeu, Black. A boa notícia. Você tem uma chance. Existe uma chance. E é uma única chance para você. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Vou entrar na religião. Vou fazer o bem. Vou abrir um orfanato. Vou dar o dízimo. Não, nada disso. A sua chance não tem nada a ver com isso. A sua chance tem a ver com o texto que a gente vai falar hoje. De recorrer a Deus e dizer, Deus, eu estou aqui, eu só dependo do Senhor. E na verdade, por mim mesmo, eu não tenho nada de bom para oferecer. Que é isso, eu não sou assim. A gente é assim, galera. Sabe por quê? Porque a gente diz que é bonzinho quando a gente se compara com o outro. Quando o meu padrão é comparado, quando eu me comparo com o Dilcinho, pô. Dilcinho não, pô. O cara chegou agora, né, velho? Quando eu me comparo com o outro, eu sou bom. Mas quando eu me comparo com o padrão da palavra de Deus e daquilo que Ele sonhou para a gente ser, aí o cara faz, não, aí é pesado demais para mim, eu não consigo ser assim. E sobre isso Jesus falou e eu queria que a gente pensasse, ouvisse, refletisse e tivesse a vida transformada, como Giba falou aqui de transformação, por esse texto que é incrível. Abre tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Lucas 18, verso 9. Ok. Captei a vossa mensagem.
Beleza. Quem achou diz... Achei. Tá bom. Acho que a gente está na mesma aqui, viu, Tiago? Propôs, a partir do verso 9, né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado à sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar, gente? Jesus, a gente te pede de forma muito especial que o Senhor fale com a gente. A tua palavra foi lida, mas a gente pede a ti a iluminação especial do teu Espírito. Que a gente saia daqui essa noite justificado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor, com o entendimento, a consciência, o sentimento de que encontramos o Senhor aqui essa noite e fomos por ti abraçados, amados, perdoados e prontos para viver uma vida nova, uma vida diferente. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mantém tua Bíblia aberta, galera. Vamos pensar aqui no cenário desse texto. A gente vem estudando Lucas e a gente vem pensando aqui sobre esse evangelho. E esse é o início de um bloco. Dentro desse bloco, ele aborda essa questão sobre, principalmente, o favor de Deus. O favor imerecido de Deus. A graça de Deus. Ok? E o contexto começa assim. Jesus, versículo 9, está dizendo que Jesus tem uns ouvintes que são assim meio cabulosos, sabe? Porque esses ouvintes, eles confiavam em si, em vez de confiar em Deus. Eles se julgavam justos a seus próprios olhos, em vez de se considerar pecadores. Porque a realidade diante de Deus, da sua palavra, é que somos pecadores, gente. E a gente vai desenvolver isso aqui de forma melhor. E por fim, eles se consideravam acima dos outros, pecadores iguais a eles. Esse é basicamente o coração dessa parábola. Já dá o spoiler inicial, já diz, gente, ó, a quem Jesus falou? Aos camaradas que se sentia os bons e que desprezavam os outros. É um exemplo clássico de quando a religião faz mal. Quando alguém se sente melhor do que o outro porque é religioso e o outro não entendeu nada do que Jesus quis dizer e realmente é religioso. Não tem Jesus Cristo como estilo de vida e não entendeu nada sobre Jesus. E aí, para esses, Jesus conta essa parábola. E aí, essa parábola tem 2 personagens, que eu diria assim, 2 coadjuvantes. Que é o fariseu e o publicano. Por que coadjuvante? Porque o personagem principal dessa parábola não é nem o fariseu nem o publicano, mas sim Deus. Inclusive, dica para você que gosta de ler a Bíblia. Deus é o personagem principal de toda a Bíblia, gente. Tudo gira em torno dele. Tudo é por ele e para ele, inclusive eu e você. Mas as Escrituras, tudo aponta para ele. Ele é o personagem principal. Ele é o único que não sai de cena. E com essa parábola não é diferente.
duas pessoas nessa parábola como personagem coadjuvante. Um fariseu e o outro publicano. Então vamos ver quem é quem. A gente em outras mensagens já falou um pouco sobre o que é fariseu, o que é publicano, mas para quem chega aqui hoje, para quem assiste a gente pela primeira vez de casa, vamos pensar um pouquinho. Fariseu. Fariseu eram os caras, assim, religiosos da época, mas não era só os religiosos. Os caras eram tipo assim, o extremo conservadorismo da religião. Certo? Eram os caras mais legalistas da época deles e os caras mais, entre aspas, respeitados do ponto de vista da sociedade. Assim, não, quem é uma pessoa íntegra, quem é uma pessoa boa, quem é uma pessoa correta, quem é uma pessoa que anda com Deus, é o fariseu. Não, o fariseu é uma pessoa dessa maneira. Então era alguém que para a sociedade da época tinha uma reputação incrível. Ok? E diz que essa pessoa com uma reputação incrível foi ao templo, subiu ao templo para orar. E aí eu queria que a gente mapeasse a oração desse fariseu. Vamos mapear aqui essa oração. Então o que é que essa oração tem de mais? Dá uma olhada aí no verso de número 11, né? Mapear aqui a oração do fariseu. O fariseu chega no templo, ele ora em pé, orava. Vê que coisa interessante. Vou ler aqui como está aqui. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Na minha tradução diz assim, o fariseu orava de si para si. Tipo assim, o fariseu pensava consigo mesmo. Ele achava que estava orando, mas ele estava falando para ele mesmo. Imagina isso. E o que é que ele dizia? Qual era o conteúdo dessa oração? Logicamente, ele está usando o nome de Deus e não falando para Deus. Se ele está falando de si para si ou consigo mesmo, ele não está falando para Deus. Ele está se dirigindo para ele mesmo, para o seu ego, e cada vez mais inflando, feito um cururu. Mas essa é a pegada, ele está com o ego inflável aí, esse camarada. E ele ora assim: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens. Galera, pelo amor, não se compara com ninguém, não. Nunca se chega a Deus para se comparar com ninguém. O padrão que a gente tem que ter não é o meu irmão que errou, o meu irmão que acertou, ou quem está no presídio e é pior que eu, ou quem é melhor que eu. O padrão é a palavra de Deus. Ela é o padrão para a gente viver. É o padrão que o próprio Deus estabeleceu para a gente viver. Ok? Inclusive o padrão de amor. Todo baseado no amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estão fracos, hein, gente? Traga vasilha foi ruim hoje. Foi como foi? Ela não estava aí. Fraco aí, gente. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o padrão de Deus de amor, de vida, de mandamento. Tudo se resume a isso. Só que o fariseu ele começa a se comparar com os outros homens e dizer, ainda bem que eu não sou como os outros homens que são roubadores, são ladrões, são injustos, adúlteros, e nem sou como aquele publicano. Ainda olha para o publicano lá. O cara está tão de si para si que ainda está falando, o negócio dele é olhar para o outro. Olhar para o outro e consigo mesmo. Ainda bem, Deus, que eu sou bom. Ainda bem que eu sou fiel. Pensou? É a oração do fariseu. E aí, ele não só se compara com os outros, mas ele traz para essa oração, que não é endereçada a Deus, ele traz o que ele faz de bom. Eu jejum 2 vezes por semana, prática religiosa, né? E dou o dízimo de tudo quanto tem, nada escapa. Tudo que eu tenho, eu dou 10% e dou lá na igreja, no templo, no tabernáculo. Só que esse cara é um padrão de como não ser. É isso que Jesus está trazendo. Já o outro, publicano, vamos traçar o perfil de quem é publicano. Fariseu a gente sabe quem é, já entendeu. Publicano era o cara mais desrespeitado da sociedade dele.
Por quê? Porque ele é pobre? Não. Porque ele era, normalmente o publicano tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, só que o dinheiro do publicano era em cima das custas do povo. Um exemplo clássico do publicano. O publicano era uma profissão, como se fosse político hoje. Está entendendo? Todo político é bonzinho, acorda cedo, pega pé 15, 7 horas da manhã. Não é assim, né, gente? Mas também eu não quero dizer que todo político é ladrão, não é isso. Mas o publicano, ele não tinha uma boa reputação. E o problema do publicano era mais sério ainda que os políticos, né? Porque o povo brasileiro é muito bobo, né? Passa um político, aí o povo, meu patrão, misericórdia. Não, esses caras, eles eram odiados pela população. Por que eles eram odiados? Porque nesse contexto aí, o povo de Israel, o povo de Deus, presta atenção nisso, o povo de Israel é o povo de Deus, isso é muito importante. Estava sob o domínio do Império de Roma. E o que é que Roma fazia? Roma pegava um camarada para cobrar imposto para Roma. Então, o publicano era alguém que trabalhava cobrando dos seus compatriotas, dos seus vizinhos, o imposto que era não para a sua nação, mas para outra nação que estava oprimindo eles. Então, o publicano era o inimigo da nação. Ah, rapaz, você é um cara vendido, você se vendeu. E o inimigo do povo de Deus, porque na cabeça do israelita, eles não só são uma nação, mas eles são o povo de Deus. Então você é um traidor duplamente. Você é um miserável com o M maiúsculo. E aí a Bíblia diz, e tem questões piores aí, né? Porque é o seguinte, não se tinha um documento, por exemplo, uma fatura, um boleto, que chegava na sua casa e dizia Imposto de Roma, IPTU, né? Não tinha isso. IPTR, né? Não tinha, então o publicano chegava e dizia assim, ó, Roma chegava para o publicano, ó, você tem que cobrar 2 dracmas de cada cidadão. Aí chegava o publicano e dizia, ó, é 5 dracmas. Como é que vai provar? É 5 dracmas. Né? Então, era odiado esses caras. Pessoas da pior espécie. Inclusive, no grupo de Jesus, de discípulos, tinha um publicano, né, que é Levi. Também conhecido como Mateus. Mas aí, esse publicano, ele entra no templo, gente, para orar, também como um fariseu. Vamos mapear a oração do publicano aqui. Fica em pé, também como fariseu. Mas a postura desse camarada é totalmente diferente. Dá uma olhada aí, o que é que o publicano faz? Versículo 13, vamos mapear a oração do publicano. Em pé e de longe, ele nem se atreve a chegar perto, ele fica ali de longe, no último banco, como Heraldinho está. Muito bem. Então, de longe, no último banco, ele orava, ele nem ousava levantar os olhos. Não é que ele não queria, gente, é que ele não se sentia nem digno. Então assim, rapaz, eu vou nem levantar os olhos para o céu. A situação está ruim. Só a misericórdia de Deus na minha vida mesmo. Pronto. Nem ousava levantar os olhos para o céu e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ou em outras traduções, ser propício a mim, que sou pecador. Ou sendo mais fiel, ser propício a mim, vírgula, pecador. Gente, que oração maravilhosa. Que oração repleta de verdade e de vida. O texto, a palavra que ele usa aí, ou para ser propício ou para misericórdia, ela realmente cabe essas duas traduções. Porque ela tem esse viés, que no grego é ilaskomai. Ilaskomai. É como está escrito no original. Que quer dizer, ou misericórdia, em outras palavras, Deus, olha para a miséria do meu ser. Rio, né, do grego, bonito nome está no seu filho, ilaskomai. Quando você tiver um, você bota. Mas tem a ver o seguinte, Deus, olha para a minha miséria. Eu sou miserável.
Ou então tem dizendo assim, outra vertente dessa palavra é a palavra propiciação, propício. Ser propício a mim, ser bondoso a mim. Executa, Deus, a propiciação comigo. Essa palavra ela se deriva de um lugar do templo chamado propiciatório. O que é isso? É o lugar onde o sacrifício era feito. Matavam-se um animal inocente, sem culpa, no lugar da culpa do pecador. E aí o fariseu, o publicano, ele está dizendo, Deus, olha para a miséria do meu interior. Deus, providencia o perdão para mim, porque eu não tenho condições de providenciar, porque eu sou um miserável. Já pensou você fazer essa oração para Deus? Jesus estava dizendo que essa oração é o modelo de oração. O problema, galera, é que a gente se acha bom. O problema é que a gente quer chegar a Deus com nossos atos de justiça, com as nossas boas obras, porque a gente é solidário e talvez doa para alguma instituição de caridade, ou porque a gente não é como as outras pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz sobre os nossos atos de justiça. Dá uma olhada aí. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Profeta Isaías. Dá uma olhada nesse texto, que esse texto é maravilhoso. 64, verso 6. Isaías, Velho Testamento. Somos como... Vou ler aqui como está. Pois todos nós somos como o imundo. O imundo, né, gente? Não é sujinho, não. Pois todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades ou pecado, como o vento, nos arrebatam. Todo mundo está perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem, precisam, caíram da presença gloriosa de Deus. Você não vai chegar perto de Deus pelo caminho da religião. Você não vai chegar perto de Deus pelo caminho das suas boas obras. Você não vai chegar perto de Deus se comparando com os outros. Você só tem uma chance. E essa chance é a misericórdia de Deus. É a propiciação pelo seu pecado que foi pago na cruz do Calvário. Um inocente morreu. O inocente sem pecado. Melhor, Deus se fez ser humano. Andou entre nós e morreu sem pecado, para pagar o meu pecado e o seu pecado. A cruz nivela todos ao mesmo nível, gente. E não tem melhores. Somos todos piores. A salvação não é a recompensa dos justos. A salvação é a purificação dos injustos. Essa é a nossa única chance, galera. E é sobre isso que a gente precisa se apegar. Por fim, Jesus vai dizer aqui para a gente o seguinte. Olha que coisa maravilhosa. Último versículo, versículo 14, de Lucas 18. Olha o que diz. Digo-vos que este publicano, que ninguém dava nada, rejeitado, fazia tudo errado,
esse desceu para casa justificado. E não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deixa esse texto aí. Esse texto ele é muito rico e tem uma palavra aqui sensacional. Será. Se você olhar para a parábola, você não vai ver aquele que se humilhou sendo exaltado. Ele é justificado, mas você não vai ver nenhum ato de exaltação. Não tem nada visível a respeito dele. Concorda comigo? Não. O texto diz que ele foi para casa reconciliado com Deus. Que ele foi para casa justificado. Isso é bom, isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Mas isso ainda não é a exaltação. Porque o texto, inclusive, está tratando futuro. Será. Galera, deixa eu dizer um negócio a vocês. Você lembra que eu comecei falando sobre o juízo de Deus? O dia que depois que a gente partir daqui, que a balança que Deus vai nos colocar, tem a ver com isso. Quem se humilha diante de Deus, naquele dia, será exaltado. Quem bate no peito, lamentando seus próprios pecados, como esse publicano, quem para de se enganar e reconhece que é pobre, cego, nu, carente de Deus, esse vai ser exaltado naquele dia. Quando eu era criança, minha mãe tinha um xingamento. Quando ela tinha raiva de alguém, ela dizia, isso é um pobre de espírito. Sua mãe também, pela risada também. Isso é um pobre de espírito. E eu lendo a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus abre o Sermão do Monte, dizendo, bem-aventurados, felizes, mais que felizes, os pobres de espíritos. E pobre no original é pitocos, miseráveis. Traduzindo, miseráveis, aquele que não pode nem comprar o alimento para si. Está abaixo da linha da pobreza. Jesus está dizendo, felizes aqueles que são miseráveis em espírito. Galera, a gente, por nós mesmos, a nossa espiritualidade humana é um fracasso. E só seremos perdoados por Deus. Só andaremos lado a lado com Deus, aqui. E naquele dia da sua vinda, ou da sua vinda ou da nossa ida para Ele, só seremos exaltados a um céu, se aqui a gente entender isso e se humilhar diante dEle. Então eu queria, gente, que a gente não fosse para casa hoje, sem andar nos passos desse publicano, dizendo, Deus, olha para as minhas misérias e me perdoa. Deus, se o Senhor não me salvar, eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu estou com um tempo de validade e um dia eu vou morrer. A minha carne vai se acabar, mas o meu espírito vai continuar. E o meu espírito só vai ter descanso, paz e exaltação na tua presença, se eu de fato levar a sério aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Porque os meus atos de justiça não valem nada. Queria que a gente dividisse em grupos.